Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde você está agora. Bem-vindo a mais um Meetcast da Nublu. Hoje estamos com a presença ilustre de Marcelo Chincoa, Thiago e Carol. Nem sei se eu podia chamar assim, de Carol, mas paulista sempre divide o nome ali, né? Sempre vai com o apelido. E eu sou a parte que vocês já me conhecem de outros Meetcasts. Hoje a gente vai bater um papo com eles que estão em Utah, certo? Isso aí. Foi Salt Lake City, Utah. Antes da gente começar, não esquece de deixar o seu like, compartilhar e, claro, se inscrever no canal, ativar os sininhos. Toda semana tem vídeo, mais de 2, 3 vídeos no canal por semana. Então, queria pedir para o Thiago e a Carol se apresentarem um pouquinho para a gente. Bom, meu nome é Thiago, né? Eu tenho 33 anos, sou analista de sistemas e nós estamos aqui em Salt Lake City desde janeiro desse ano. Eu sou a Carol, Caroline, mas pode me chamar de Carol. Tenho 15 anos, mentira. Tenho 30 anos, sou professora de educação física e estamos em Utah desde janeiro de 2023. Legal. E Sir Marcelo Chincoa, que vocês também já conhecem, também já foi um intercambista lá no Canadá por um mês, né, Marcelo? Um mês e meio. 2 semanas faz uma diferença, né? Faz muita diferença e é uma experiência única, né? Vida de intercambista não tem muitas histórias para contar depois. E aí eu queria começar do começo ali, né? Eu queria saber de vocês como que foi esse processo de querer fazer um intercâmbio, como que vocês decidiram isso? Vocês já tinham pensado lá atrás em fazer ou veio de uma hora para outra? Como que foi esse processo de decisão de fazer? Foi num churrasco que a gente estava com os amigos e a gente tinha outros planos para esse ano, né? Que como a gente está casado há bastante tempo, faz 8 anos que a gente é casado, a gente tinha planos de ter filho esse ano. Só que os nossos planos não são os mesmos de Deus, né? Eu sempre digo isso. E nós estávamos numa conversa com os amigos que eles já, quando eles fizeram 10 anos de casado, eles fizeram uma viagem para a Europa. E na nossa cabeça eu sempre dizia pro Thiago, eu quero conhecer tal lugar, né? E o Thiago, daqui uns 10 anos isso vai acontecer agora, sem condições. Ainda mais agora, fim das crianças, dizia ele para mim. Mas, como eu digo, nossos planos não é o mesmo de Deus. E a gente conversando, e aí a minha amiga fala, por que vocês não vão fazer um intercâmbio, alguma coisa? Por que vocês não vão conhecer um país, sei lá? E aí eu já levantei da mesa, furiosa, né? Não, porque esse ano que vem vai ser meu filho, porque eu não aguento mais esperar, não sei o que, o Thiago assim, né, com a cara de paisagem. E aí eu peguei e fui brava pro banheiro. E aí eu sentei assim no banheiro e falei assim, entrei no YouTube e falei assim, será? E comecei a pesquisar, apareceu os Estados Unidos para mim na hora, assim. E aí eu peguei e falei pro Thiago, se a gente for fazer alguma coisa, primeiro a gente vai orar. Se for da vontade de Deus, vai dar tudo certo. Se não for, a gente não vai. No mesmo dia, eu fuçando, parece que você estava escutando a conversa, apareceu um anúncio da Nublu. E eu entrei lá, eu digo, já tão rápido, né? Obrigada, Deus. E falei pro Thiago, a gente voltando, né? A gente estava em Joinville, a gente morava em Itapema. A gente voltando, apareceu tal negócio para mim. Ele disse, amanhã a gente vê melhor e conversa. E foi aí quando a gente encontrou no Blue, começou a pesquisar e viu que sozinho ia ser bem difícil nós, porque a gente não tinha nenhuma experiência em viagem internacional, só no Uruguai, porque a gente é do Rio Grande do Sul, o Uruguai é do lado, então vamos contratar uma empresa e todo mundo fala bem dessa empresa aqui. O que tu acha, né, amor? E a gente não tinha muito tempo a perder também, né? Então, como a ideia é, se vamos fazer isso agora, tem que ser agora. Então, quando a gente conheceu ali a Nublu, nós vimos, acho que algumas lives do Thomas, né? E vamos fazer agora e vamos começar isso logo. Então, para já no ano que vem a gente estar nos Estados Unidos. Não, e deu tudo certo, porque na época o Thomas estava em Balneário. E aí ele colocou assim, se você quer ser cliente da Nublu, não sei o quê, quiser tomar um café comigo, não sei o quê, né?
Aí o Thiago mandou uma mensagem para ele, a gente marcou um café no shopping, tiramos todas as dúvidas com ele. No outro dia ele foi lá na nossa casa ainda, né? Para vocês verem. Aí ele foi lá na nossa casa, aí a gente já decidiu fazer, enfim. Deu tudo certo, né, amor? Sim, Que legal. Vocês tomaram um susto, que o Thomas tem 2 metros de altura, né? Eu sou baixinha, então quando eu vi ele a primeira vez pessoalmente, eu falei, caramba, meu, ele é muito alto. que eu sou mais alto que ele. Então você é muito alto mesmo. Porque o Aí Thomas ele disse, caramba, eu quem achei se que eu espantou fosse foi alta. ele. Aí ele disse, caramba. Que o Thiago tem 1,93, ele tem 1,90, acho que é, né? Uma coisa assim. o Thomas é muito. Quando eu vi ele em um encontro também que ele fez em São Paulo, a gente já trabalhava junto e ele fez um encontro em São Paulo quando ele estava voltando dos Estados Unidos, né, no Brasil. E aí quando eu vi ele assim a primeira vez, eu falei, nossa, ele é muito alto, cara, muito alto. Mas enfim, e aí vocês Ô, Paty, decidiram? Pode falar, Marcelo. fala a curiosidade para elas, para eles, né? Se eles sabem onde está o Thomas. Cadê o Thomas? Vocês já sabem onde está o Thomas? Tá na Austrália. Já Sim. está lá, já, desbravando a Austrália. Lá no Blue chegou na Austrália agora. É nômade raiz, né? Sim. Às vezes a gente responde o stories ali. A gente viu ele lá também. Ontem foi engraçado, a gente ainda viu um stories dele que ele estava dirigindo o carro da amiga e o lado era o contrário. Meu, a menina estava assustada lá, eu estava dando risada dele. Muito legal. Dá um bug na cabeça, assim. Eu já dirigi também do outro lado, e a primeira vez é muito estranho, assim, na hora que você entra no carro, parece que dá um bug, assim, na sua cabeça, fala, não tá certo, tem alguma coisa errada. Que é muito automático, assim, né? Então, se você dirige muito carro manual, ou até o normal, você tenta fazer as coisas com a mão que você já tá habituado ali, né? E não, é tudo errado, não errado, né? Mas ao contrário. Então é muito diferente. E aí, depois que vocês decidiram ir para os Estados Unidos e bater o martelo, como que vocês chegaram no destino? Porque a gente vê que boa parte vai para Flórida, Califórnia e ali a região de Boston, né? Então, Salt Lake City não está tanto no roteiro dos intercambistas como esses outros 3 lugares estão, né? Como que vocês decidiram ali? A nossa ideia inicial era Orlando, né? Para variar. Por causa minha que eu comecei a meter por causa da Carol. Eu queria fugir das grandes colônias brasileiras, principalmente para ter uma experiência mais americanizada, digamos assim, né? Com o início da mentoria, eu não lembro o nome da moça, mas ela trouxe uma lista de destinos para a gente, e ali nós começamos a estudar. Na primeira conversa, ela já deu, digamos assim, uma ideia de evitar Orlando, por mais uma questão de visto do que qualquer outra coisa. E a gente também não queria ir para um lugar que fizesse tanto frio, o que não deu muito certo, mas enfim. E aí, dentro daqueles destinos, evitando as grandes colônias de brasileiros, né? Os lugares excessivamente frios, como Massachusetts, por exemplo. E o custo, sobraram, digamos que poucas opções. Como nós somos 2 F1, né? O custo também da mensalidade da escola fica o dobro, né? Então, tinha alguns destinos, por exemplo, como Texas, que eram até bem atrativos, mas a escola ficava muito cara. Tipo, ia dar $1.500 por mês só de escola. Então, ia ficar um custo muito alto. Aí acabou sobrando aqui, Atlanta, né? Atlanta tinha ainda a opção, né? Nesses parâmetros de custo, tinha a opção de Orlando, mas acabou ficando de fora, e San Diego. Aí, por causa de custo, San Diego cai fora por questão de moradia, etc., né? E aí, nas nossas pesquisas, nós começamos a pesquisar sobre Utah, sobre Salt Lake City, a proximidade aqui com Las Vegas, com a própria Califórnia, né, para passear também. O custo aqui é bem ok, então se mostrou um lugar legal.
E na nossa ideia também era um lugar que a gente teria uma experiência mais americana, né? Ainda que aqui tenha mais brasileiros do que eu imaginava que tivesse, ainda assim tu tem uma experiência mais raiz, assim, digamos, né? E foi um destino. Desculpa, pode falar, Carol. Utah é maravilhoso. Eu digo que foi uma Uhum. surpresa assim, ó, muito agradável. Hoje nem se passa para minha cabeça morar em Orlando ou alguma coisa assim, só visitar mesmo a Aí Disney. é muito bonito, né? Muito bonito o lugar. Mas aqui, assim, ó, é incrível, sabe? A gente gosta muito de basquete, a gente viveu essa experiência de ir em jogos da NBA. Aqui o pessoal, por mais que tenha brasileiro, não tem tantos brasileiros. Sim. Então, onde tu vai é inglês o tempo inteiro, assim, tu vê a cultura deles é muito forte. Então, tipo, porque tu tá nos Estados Unidos, tu tem que viver os Estados Unidos nos Estados Unidos, digamos assim, né? Então, para nós foi uma surpresa muito boa. A gente mora de frente para as montanhas, então a gente abre a janela, a gente está olhando para as montanhas. Então, é maravilhoso. O Trax é no outro lado da rua, daqui de casa, nos leva para onde a gente quiser. Então, o Trax, para quem não sabe, tem que explicar o que é, né? Mas para quem não sabe, o Trax é um metrô. É um metrô. Então, o transporte, uma coisa legal aqui de Salt Lake, né, que é uma exceção em relação E o diferencial, né, Thiago? É um diferencial, inclusive. É o transporte público, que é muito bom aqui. Tu consegue chegar praticamente em todo lugar da cidade com transporte público. E ele é relativamente barato, vai. Por um exemplo, se tu comprar um ticket diário, tu paga $5 e anda de trem e de ônibus o dia inteiro, quantas vezes tu quiser. Então, para quem vai passear, por exemplo, sai bem em conta, né? Porque $5 de Uber, tu vai ali na esquina. Às vezes nem dá para pedir, né? Que tem aquelas taxas e tal. E eles têm pacotes também, tipo pacote semanal, mensal, provavelmente, né? Tem o mensal, se eu não me engano, o mensal ele é $70 ou 60, uma coisa assim. E vale aí tu usa à vontade. E vale super a pena, porque aqui tudo é longe. Tu precisa ou de carro ou de transporte público. Tudo é longe. Tu não consegue fazer nada de a pé, né? Tu não consegue. Então, para nós, quando a gente ia nos jogos, né, na frente de casa, a gente atravessava a rua ali, ia de Trax lá pro olhar lá a arena, lá os jogos. Então, nossa, para nós, assim, uma mão na torcendo. E vocês estão torcendo para quem aí? Pro Jazz, né? Que é o time da cidade. Não tá dando muito certo, mas o Marcelo gosta também de um basquete, né? Adoro. Foi no jogo dos Lakers, conhecemos o LeBron. Eu queria entrar correndo lá, o Thiago não deixou, então. Nossa. O Thiago é baixinho perto deles. Nossa, é verdade, né, amor? Como que foi essa experiência de ir assistir um jogo? Porque isso é uma coisa que é muito americana, né? Sim. Porque a gente não tem essa cultura no Brasil, né? Tem os times de basquete e etc, mas não é igual o futebol, né? A primeira vez foi engraçado, até foi meio sem querer, né? Tipo, porque tava nos nossos planos, mas era uma coisa assim que o pessoal, vai demorar um tempo para a gente conseguir, né? Porque eu pesquisei os ingressos e tal, e era um valor um pouco caro. Tem também ali o início, ele é um pouco bagunçado aqui, até tu se achar, a questão de moradia, resolver essas burocracias todas, né? Mas acabou que eu acho que na segunda ou terceira semana que a gente estava aqui, nós fomos jantar com uns amigos, e aí isso era num sábado e tinha um jogo na segunda. Vamos no jogo na segunda. Falei, putz, será, né? Aí ele falou, não, baixa esse aplicativo que tu compra o ticket de alguém que tem e tá tentando revender e não sei o quê. Aí eu baixei, tipo, o ingresso era $7. Eu falei, demorou, vamos amanhã então. Aí assim dá para ir, né? $7. Nossa, foi muito legal. Tipo, aí eles vieram até aqui em casa, nós pegamos o Trax aqui, aí tipo, tu pega o Trax aqui na frente de casa e desce na frente da arena. Então é muito fácil, né? Muito tranquilo. E era a neve que Deus mandava, né?
Tava frio, tava Frio. bem frio. Mas foi incrível, assim. Era um jogo meio nada a ver, assim, era contra o Charlotte Hornets, mas foi bem legal. Já ia falar inglês, Já né? falei inglês. Eu vi o Butt saindo Tanto daí. falar, já ia falar. Mas daí depois que a gente conheceu, aí foi embora. Daí vieram os Lakers, vieram os Bucks, os Kings, só os times maiores, né? Que Depois tavam... a gente se arrependeu de ter ido no primeiro, porque daí a gente queria ir no outro, e não dava, né? Tipo... Mas foi incrível, foi emocionante, assim, sabe? Porque eu jogava basquete na escola, então desde pequena eu jogava, a gente ainda gosta de jogar, né? Então foi bem emocionante. Eu chorei, né? Como sempre, qualquer coisa eu choro, enfim. Mas foi bem emocionante. É bem impressionante, assim, a forma Ele é um como... espetáculo, na verdade, não é um jogo. Né? É muito impressionante. Eu gosto muito de esporte, né? Eu já frequentei estádio no Brasil e tal. Mas é muito impressionante o jeito que eles organizam as coisas aqui. Principalmente na hora do hino, né? Ninguém fala nada, sabe? Ninguém, fica aquele silêncio mortal, assim. Aí eu tava falando com o Thiago, cala a pouco, que tá todo mundo quieto. Aí eu fiquei assim, filmando e ninguém fala nada, as crianças pequenininhas, assim, todo mundo cantando. É muito bonito mesmo de ver essa cultura. Até arrepia. E tu chega na arena, faltando 10 minutos para começar, a arena tá vazia. Daí tu pensa assim, nossa, que, né, não vai ter ninguém hoje. A hora que começa o hino, a arena lota. Em questão de 2 minutos, assim, ó. Tipo, a arena lota e aquilo parece que vai pegar fogo, assim. A galera fica alucinado, tá? Bem... Não sei se você já tiver essa experiência alguma vez. Eu nunca tive. Eu fui em um jogo de hóquei não foi nos Estados Unidos, né? Foi em Berlim. E, foi muito legal. Porque também é um esporte que a gente não tem no Brasil, né? Então é uma experiência, assim... Foi muito legal, uma coisa que a gente não esperava. Não tem como descrever, né? Tem coisas que não tem muitas vezes como você descrever, igual você falou, foi a primeira neve de vocês ali, nesse ano da vida, assim, que vocês pegaram? Não, tu já a minha não mas eu cheguei a pegar neve no Brasil. Eu morava em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, né? Bem no sul. Então nevou lá 1 ou 2 vezes, mas nada comparado. Mas não tem comparação. Foi aquela neve assim que tipo caiu numa noite ali e tipo no outro dia, 1h da tarde, já não tinha mais nada. Aí dá meio metro na calçada. Não, aqui esquece, tipo neva e aquela neve fica eternamente ali até. Sim, nas montanhas, né, ainda tem neve. Tem feito calor, bem calor. Hoje tá 23, mas já fez 30, 32 e tem neve nas montanhas ainda, para vocês terem uma noção de como... Até porque esse ano aqui aconteceu uma nevasca que nunca tinha acontecido aqui em Utah. Não me lembro qual foi a altura, mas nunca tinha acontecido isso aqui, então foi muita neve. Mas foi incrível, né, amor? É muito bonito. Eles chegaram a cancelar a aula por causa da neve. Vocês estão vivenciando a vida como ela é do dia a dia, né? Isso que é importante. Por exemplo, quando acontece esse problema, você não sai de casa, tem que ficar. Então, você tem que ir para a televisão, fazer outra coisa. Se você não tiver nada em casa, você vai ter um problema. Nada, eu digo, mantimentos. Então, isso que é legal numa vida de intercambista, né? Dia a dia. Sim. E aqui eles vão avisando, vai ter nevasca, e se eles avisam que vai ter, pode ter certeza que vai ter. Então, a escola já ia dizendo, se tiver nevasca, vocês não vêm para a escola, é perigoso, né? Não tem aulas, as aulas são canceladas, porque não tem como dirigir realmente, assim, sabe? E aí, falou que tem nevasca, tem nevasca. E acho que esse ano foi um ano que foi teve bastante nevasca em geral, né? Uhum. Nos Estados Unidos, eu lembro que ali pro norte, mais perto do Canadá, ali pro lado de Boston, e na região ali mais para cima de Nova York, né? Teve bastante neve esse ano, né? Uma coisa que a gente estranhou foi que não chovia. Nunca chovia, né? Quando a gente choveu pela primeira vez aqui, que a gente viu, a gente se emocionou. Nossa, chuva! Porque a gente morava em Itapema, lá chove muito, Joinville, a gente morou em Joinville.
chovia muito. Então, quando a gente viu, nossa, tá chovendo, eu não acredito, porque é deserto, né? Aí agora que é primavera, a gente tá na primavera aqui, todos os dias chove, todos os dias, todos os dias. Então a gente demorou para ver a chuva, né, amor? É uma coisa diferente daí, né? Que aí Chove toda país tropical, né? Eu tenho uma pergunta, que é uma dor, assim, uma ansiedade das pessoas que querem fazer intercâmbio, né? É inevitável. Será que eu vou me adaptar? Será que vai ser difícil? Como que foi a chegada de vocês nos Estados Unidos? Você pode compartilhar algum perrengue com a gente que vocês já tiveram, né, no dia a dia? E como foi a adaptação aí nessa cidade maravilhosa que eu tá? Porque bonita ela é, né? Tem mobilidade. Fica à vontade. Vou compartilhar 2 perrengues, só um pouquinho. Porque sempre tem, né, Thiago? Um tá aqui. O perrengue número 1. Perrengue número 1. Vem cá, filha. Ai. E o perrengue número 2. Aqui. Esse foi o perrengue. Nós chegamos em Houston, que a nossa conexão foi em Houston, né? E aí, aquele processo, imigração e tal, aí, tipo, cada um tinha uma mala grande, uma média, mais uma mochila e mais o case com um gato. Um gato cada um. Aí o Jack, que é o macho, ele é bem de boa, assim, ele só fica quieto na dele, não incomoda muito. Ele era mais filhotinho também. E ele era mais filhote também. Já a Olivia, nós ficamos, acho que, umas 2 horas na fila da imigração. Ela miou 2 horas sem parar. Tipo, enquanto a gente estava na fila, ela não parava de miar. E aí as pessoas, tipo, querendo interagir com ela, né? E olhava e mostrava a criança e tal. E a gente querendo jogar ela longe. E aí, tipo... Tadinha, com medo. Ela ficava ainda mais ansiosa e miava ainda mais. Mais alto, assim, dava um eco do miado. E todo mundo ficava assim pra nós, vem. Nós não queríamos morrer. Isso era, tipo, 5 horas da manhã. Uau. O aeroporto, aquele silêncio, assim, aquela fila, todo mundo recém acordou, sabe? E só aquele gato miando, assim, o tempo inteiro. E nós querendo tirar o foco da gente, não tinha como, porque o gato miava, né? Os agentes olhavam, quem que tá miando, né? E como que foi para vocês levarem eles? Porque tem muita gente que pergunta, né, isso pra gente. Recentemente, eles tinham bloqueado a entrada de cães, né, nos Estados Unidos, porque o Brasil faz parte ali de um risco de doenças como a raiva, né, para cachorros, então eles bloquearam isso. E aí, há um tempinho atrás, agora, ficou bastante tempo bloqueado, eles liberaram, mas você tem que seguir algumas regras ali, né? Então, o cachorro tem que ter chip, tem que estar com todas as vacinas, tem que estar com tudo certinho. Eu queria saber como foi a experiência de vocês, assim, para levar eles. O gato, ele é bem mais fácil. A verdade é essa, né? O cachorro, ele precisa fazer, acho que até hemograma, tem a questão do chip também. O gato não precisa chip, não precisa nada disso. O gato precisa só da carteira de vacina. Completinha, completa, né? E com o atestado sanitário do veterinário e da saúde. Mas tem um negócio lá... Para ver se ele está saudável, né? Para ver se ele está saudável, o animal. Tem um documento que tu emite lá no site do governo brasileiro, que é um certificado internacional veterinário. Aí, com aquilo, é o documento que tu vai embarcar e vai desembarcar aqui, vai apresentar esse documento e tudo mais. Mas o gato é bem mais fácil. Nesse momento aí que tu comentou, realmente tinha esse bloqueio, e no nosso caso, o maior problema foi que as companhias aéreas não estavam fazendo essa diferenciação. Então, eles pegaram as regras do cachorro e aplicaram para o gato também para, tipo assim, lavar as mãos deles, né? Para ter essa responsabilidade de lidar com isso. Então, como tu precisa, para tu comprar passagem, tu precisa ligar para a companhia aérea com antecedência e fazer a reserva, porque o número de animais por voo também é limitado.
Então, nós começamos a ligar para as companhias e nenhuma aceitava. Ah, não estamos aceitando e tal. Até chegar na United, que foi a companhia que nós viemos para cá, que aceitou. Só que, para nossa sorte, né, era a passagem mais cara. Nossa, enfim, Por isso que eles aceitaram, né? foi por isso que eles aceitaram. Para vocês Então, tipo, terem uma noção, né? o ticket do gato nem era caro, né? Foi tipo 60 dólares, 100 e alguma coisa. Foi bem ok, assim, comparado com algumas que são até mais que isso. Mas a passagem foi complicado, porque tipo, era uma das opções mais caras que tinha para vir para cá, mas foi a única que aceitou, a gente teve que pegar essa mesmo. E para ter noção de quão caro foi, a gente poderia ter vindo de executiva de outras companhias pelo preço que a gente pagou. E outro, o gato só pode viajar na passagem econômica, né? Só pode viajar com o gato na econômica. Não importa qual for o valor, é só na econômica. E uma dica que eu dou para quem quer trazer o animalzinho para cá, né? Porque desde o primeiro momento a gente decidiu, se a gente vai levar eles, não é uma opção, né? Então, a gente vai levar eles, preparação, assim, sabe? Tempo para se preparar. Porque tem vacinas que, por exemplo, ele vai ter que tomar 4 meses, ele vai ter que tomar de novo, tu tem que vir com todas. Então, o tempo é muito importante para trazer. Não deixar para a última hora, senão não dá. E eles conferem tudo no aeroporto lá, olham o bichinho, né, amor? Então, tem que se preparar, tem que ter tempo para isso. Tem que se equipar também, trazer um case confortável, as coisinhas ali, tipo, tem aquela fralda pet, né, para colocar ali dentro do case, trazer comida, água. Os nossos não comeram e nem beberam nada, então a gente nem insistiu muito, tipo, se eles estão quietos ali, deixa eles de boa. E aqui também na chegada, eles ficaram o tempo inteiro perguntando ali as pessoas que trabalham no aeroporto, né, polícia, enfim, esse pessoal aí, se era cachorro ou se era gato, e como quando a gente falava que era gato, eles não ligavam muito, provavelmente no caso do cachorro eles iam pedir alguma coisa, iam querer olhar. Informação, né? Mas como era gato, foi um pouco mais fácil nesse sentido. E o outro perrengue foi a televisão. Nós compramos, eu tava com carro alugado, e aí nós alugamos um apartamento aqui e fomos para o Walmart comprar as coisas, né? Tipo, para casa e tal, enfim. E aí nós compramos uma televisão e ela não coube no porta-mala. Eu não consegui colocar ela nem deitando os bancos, sabe? Porque ali o espaço entre o porta-mala e a cabine do carro, ele era um pouco menor e aí a TV não passava ali por dentro. 11 horas da noite. E era tipo 11 horas da noite. A Walmart, nós saímos da Walmart e ela fechou. E aí, tipo, nós lá no estacionamento com aquela tralha toda e aquela caixa gigante. A sorte que não era tão longe aqui do apartamento. Aí eu coloquei ali, ficou metade da TV para fora do porta-mala. Não, mas aí apareceu um americano, né? Apareceu um americano oferecendo ajuda. Estava com uma caminhonete enorme, só que a gente não conhecia ninguém, né? Fazia uma semana que a gente estava aqui, um cara estranho. E o medo, né? Uma pessoa estranha. Aí eu falei, não, tá tranquilo, pode deixar que a gente vai resolver aqui e tal. Ele foi embora, eu coloquei a TV ali, nós colocamos umas coisas em cima e ficou metade da TV para fora do porta-malas. E eu vinha andando a 10 milhas por hora ali, com um alerta ligado, 11 horas da noite, atravessando a cidade com a TV para fora. A sorte é que, como era inverno, né, e aqui as coisas meio que fecham cedo, não tinha muita gente na rua, então... Nem a polícia, né? Pode parar. O medo maior era esse, né, cara? Tipo... Não, e detalhe, onde a gente mora, a polícia é na frente aqui, ó. Tem um... Então tem mais essa. Só que a gente veio por trás, né? Acho que a gente veio por trás aqui. E a TV num preço bastante acessível. Muito. Muito, né? Muito. Foi 200 e pouco, foi né? Uns $200, eu acho. $200, a gente pegou uma promoção de 55 polegadas, 220, por aí. Pensa. Eu vi semana passada uma ultra fina, maravilhosa, mais barato que o iPhone, R$499. Nossa. Coisa mais linda. Aqui no Brasil, foge.
Não dá para nem Não. pensar ter uma dessa. O segmento é muito diferente, né? É muito... Até quando você converte, né? É muito diferente. Não tem... Tem algumas coisas que convertendo fica parecido, mas tem coisas que até convertendo não tem... Lembrei Ainda assim é mais barato. do celular. Nossa. Tem mais um perrengue. Eu nunca liguei muito para celular, né? Aí eu sou analista de sistemas, então tipo eu passava o dia inteiro na frente do computador, o celular para mim era descartável, né? Aí eu tinha um Motorola G6. Aí cheguei aqui e fui colocar um chip, né? Não, tu comprou o chip no Brasil e não funcionou, né? Primeiro eu comprei o chip no Brasil, cheguei aqui e não funcionou. Aí eu não entendi por que não funcionou, né? Enfim. Aí fomos na operadora aqui, fui comprar um chip, cheguei lá, também não funcionava. Voltou para casa, funcionava. A gente descobriu depois, conversando com o cara lá, que o meu celular ele já era tão velho que o chip 5G nem funcionava nele, sabe? Incompatível, né? Aí teve que abrir a mão. Aí tive que comprar um celular novo só para conseguir colocar um chip daqui. Nessa parte de adaptação, né? Saindo um pouquinho do perrengue, mas ainda nesse contexto, e o clima, a alimentação, como que está sendo? Olha, o clima aqui acabou sendo mais frio do que a gente esperava e o inverno ele foi mais longo. A primavera começou em março, mas até abril ainda estava tendo tempestade de neve. Então, além de ser mais frio do que a gente esperava, o inverno ainda foi mais longo, né? Mas isso não acabou sendo um problema, sendo bem sincero. Tipo, teve um período ali que, logo que nós mudamos para cá, que a gente ainda não tinha garagem coberta. Então, isso no início é um pouco chatinho, principalmente quando está nevando, daí, levanta cedo, né, tem que limpar a neve do carro para sair de casa e tal, isso é um pouco... E aí tá... Ninguém faz isso por você que tem que fazer. E tá -10 lá fora, então isso é um pouco chato. Depois que a gente conseguiu a garagem, ficou tudo mais fácil, porque dentro de casa é quente, na escola é quente, todo lugar que tu vai, tu pega o trem, o ônibus, tudo é climatizado, né? Então, isso ajuda bastante. Parte de comida, para a gente, muita gente reclama disso, principalmente brasileiro, né? Aqui não tem feijoada, não tem pão de queijo, né? Mas no nosso caso foi bem tranquilo, né? A gente a gente cozinha muito em casa, então... A gente. A gente. Então... Corta essa parte ou não? Corta ou não pode deixar? Vai embora. E aí, então, para a gente não é um problema, aqui tem carne, tem frango, arroz, feijão, macarrão, então, né? Exceto quando eu estou com TPM. Ai, sim. Esses dias eu senti saudade de comer uma galinha caipira feita na panela de ferro. Isso. E aí não tem como, né? não, aí, meu Deus. Sushi também, o sushi daqui é diferente do daí, então eu sinto saudade disso. Mas o resto é muito... Tem algum costume daí do pessoal daí que chama atenção? As roupas. As roupas, principalmente no frio, eles usam muito pouca roupa. É porque são muito acostumados, né? Então, tipo, assusta um pouco, até criança, né? Eu tive 10 tipos de ruim, assim, várias vezes, sabe? A Carol ficava apavorada, porque a gente saía às vezes e, tipo, tava um friozão e tava aquele casal ali com a criancinha pequena e a criança, tipo, só com a camiseta, sabe? Tipo, umas coisas assim. Sem meia, só com bodyzinho, assim, de manga comprida e a perna de fora, assim. Eu surtava, né? Aí teve um dia também que a gente foi olhar o jogo de hóquei, que daí tinha um bebezinho que eu acho que não tinha um mês. A mãe e o pai estavam lá, com a criança não tinha um mês, tipo, era desse tamanho, assim. Aí eu falei, ai, meu Deus, eu vou ter um troço. Aí a gente falou, não sei se é a gente que é exagerado ou se o que acontece, entendeu? Se é nós o problema que somos exagerados ou são eles, não... Então, isso... São culturas diferentes, né? É diferente. Eles estão vivos aí, né? Então... E as roupas também, tipo assim, ó, tu vê uns senhorzinhos, às vezes, assim, com umas toucas com cabelo,
É muito diferente. E eles não estão nem aí. A roupa, assim, tu olha, meu Deus, como é que tá, né? Vamos mandar num estilista, alguma coisa mexendo, né? Estão nem Ninguém aí. se importa. Ninguém se importa. O cara, tu vai no mercado, tu vê a menina com cabelo roxo, amarelo, o cara com aquelas jaquetas cheias de franja, assim, chapéu de cowboy, tu vê de tudo e ninguém nem olha um pro outro, assim. Esses dias eu vi um vídeo do influenciador, né? Que o pessoal vem para cá e começa a fazer vídeo, né? Aí, manias que os americanos não gostam. Ai, não gosto que os brasileiros usem chinelo de dedo, que eles não suportam ver dedo. Não suportam. Mentira, eles não dão bola para nada disso. Eles nem te olham. Então, essa é a maior mentira. É a gente que olha, eles não olham. Então, muita gente, eu acho que posta as coisas só para ganhar link, assim, porque muita coisa não é verdade. Tem muito. Eu estava vendo um vídeo sobre Salt Lake City hoje, e aí falava que tem um mito de que aí não se encontra cerveja, e aí a pessoa explica, não é que tem um mito, é que é meio que regulamentado, né? Tem os horários certos. Posso ter um armário ali. Na verdade, o que acontece aqui é que eles têm uma restrição em relação à venda de bebidas, que bebidas com mais de 5% de álcool só pode ser comercializado em lojas de bebidas. Essa é a única diferença. Então, tipo, se tu vai no mercado não vende uísque, não vende vinho, que nem no Brasil, mas vende cerveja, desde que ela vá até 5% de álcool. Agora, uma cerveja, principalmente essas cervejas mais artesanais, que costumam ter um teor alcoólico maior, em alguns casos, tu só acha na loja de bebidas. Mas é só essa a diferença. E aí, no caso, na loja de bebidas não entra menor de idade. Ele nem entra na porta. Então, tem segurança, tem um segurança que fica na frente da porta e ele não chega a pedir documento, pelo menos para mim não pediu, acho que tinha certeza que eu não era menor de idade, né? Mas a hora que tu chegar no caixa é obrigatório tu apresentar um documento que tenha a tua data de nascimento, porque o sistema que eles operam ali, ele precisa colocar a data de nascimento de cada cliente que passa pelo caixa. E no mercado também eles pedem, no né? Caixa, no mercado também, mesmo que a bebida tenha só até 5% de álcool, tu também precisa mostrar um ID. Mas é só isso, o resto é normal. E lembrando que aí é para acima de 21, né? 21, então, exatamente, 21. E é proibido consumir bebida alcoólica na rua. Você não pode. Mas na prática não tem nenhuma polêmica, é normal, né? Só cumprir a regra. É normal. E você não pode consumir bebida alcoólica na rua, em público, né? Em lugares públicos e tal. Tu não pode estar com a bebida à mostra, assim, enfim. É por isso que nos filmes, às vezes, você vê lá os caras com saquinho, né? Exatamente. O massa daqui, né? O legal daqui é porque tu se sente todos os dias num filme. Porque qualquer coisa que acontece, tipo, nossa, eu já vi isso em filme. A estética, né? É muito... A estética, principalmente no início, logo que tu chega, é muito chocante, assim, a estética da cidade, de tudo, das ruas, das construções de casa, prédio. Os carros são muito maiores, né? Nossa, os carros são gigantes. Carros que a gente achava grande no Brasil, aqui é os filhotinhos, né? Tipo, tu olha aqueles carros enormes. Hoje a gente já acostumou, né? Tu acostuma com o tempo. Mas agora mesmo, mês que vem, a gente está indo de férias da escola para o Brasil, visitar a família. Aí a gente até comentou, agora a gente vai estranhar quando ver os carros aí, né? Porque... Não sei se vocês estão no Brasil. Vocês estão no Brasil? Eu estou no Brasil agora. Paty? Eu estou do outro lado do mundo, na Malásia. Ah, que legal. Então a gente estranhou bastante, assim, sabe? Tem uma coisa bem engraçada que aqui os carros, qualquer pessoa anda com o carro do ano, assim, por causa do preço, né? Quando a gente alugou um carro, a gente alugou o carro mais barato. E quando a gente alugou, era um carrão, né? E a gente pegou assim, agora a gente vai sair daqui do aeroporto se achando com esse carrão, porque a gente é um C3 do Brasil, né?
E aí, quando a gente saiu, o nosso era o pior. E eu digo, tá, esquece que eu falei. É muito. O acesso às coisas aqui é muito fácil, a tudo. Tanto a compras de casa, carro, é muito fácil. O acesso a esses bens de consumo que a gente fala é muito mais fácil, né? Muito mais. Eu aluguei um carro básico, né? E quando eu cheguei não tinha. E aí um jovem, né? Porque dependendo de onde você vai nos Estados Unidos, quem presta serviço são jovens, né? Tem muitos jovens também atendendo, né? E o rapaz da locadora falou assim, ó, pediu desculpa, falou que não tinha o carro. Aí eu falei, meu primeiro perrengue. Aí ele falou assim, pode ser outro carro? Eu falei, claro. Ele mostrou a fotinho. Quando ele mostrou a foto, eu falei, tem custo adicional? Ele, não tem custo adicional. Então eu aluguei um carro, eu andei aí 17 dias com um carro de 270 mil reais. É. Só que aí, a mesma coisa que você falou, Carol. Quando saiu, esse carro não era o melhor carro, era normal. Para nós aqui no Brasil, o carro, aquela van maravilhosa, toda automática, né? Mas da Chrysler. Mas era normal, não tinha nada de anormal. Aqui tem bastante Tesla, né? Que é lindo, né? O que é muito impressionante, né? Para quem vem do Brasil, porque é um carro, no Brasil acho que está R$1 milhão, né? Uhum. E aqui é normal, é um carro normal, faz parte do dia a dia. É um carro que você não precisa fazer tanto esforço assim para comprar, não é um sonho impossível, né? Exatamente. Eu tenho a gente tem uns amigos aqui, né? A gente até tem uma amiga que ela tem um Tesla, então é normal, digamos assim. E vocês chegaram a dirigir um deles? Porque deve ser muito legal dirigir Ainda não. Ele é lindo por fora, então imagina por dentro. Por dentro ele é bonito. A gente já viu por dentro, né? Mas nunca andou ainda. Ainda, né? Ainda. Mas deve ser estranho quando você coloca no automático ali, né? Deve dar um medinho ali, né? Será que vai dar certo? Mas dá certo. E aí, uma coisa que eu queria perguntar de vocês falaram da casa e do carro. Foi difícil encontrar moradia quando vocês chegaram? Foi fácil? Vocês foram com um Airbnb ou hotel primeiro, passaram uma semana e alugaram? Como que foi logo que vocês chegaram? A Carol fez uma pesquisa bem detalhada quando a gente ainda estava no Brasil. Então, isso ajudou muito, porque nós chegamos aqui já com a lista de apartamentos para visitar. A gente nem tinha sido aprovado ainda, a gente já tinha a lista. Exatamente. Faz parte do planejamento, né, gente? Exato. Isso foi um diferencial, assim. O processo foi muito rápido por causa disso. Então, nós olhamos os anúncios, né, dentro daquilo que a gente estava procurando, e a Carol pegou uma dica, eu não lembro com quem, de pesquisar a avaliação dos condomínios no Google. E aí ela classificou dos melhores avaliados para os piores, então a gente já chegou aqui com uma lista priorizada de lugares de apartamento para visitar, né? A gente pegou o Airbnb, né? Nós pegamos um Airbnb por 10 dias, e acabou nem precisando, na verdade, porque na primeira semana nós já conseguimos alugar o apartamento. Então, o primeiro apartamento da lista foi o apartamento que nós alugamos. Então, nós chegamos aqui, ele era tudo aquilo que dizia que era, né? Nós chegamos até a olhar outros, mas esse aqui acabou sendo o melhor mesmo, até também por uma questão de logística. Então, não foi difícil, mas se tu não tem essa preparação, se torna difícil. Porque daí tu vai ter que fazer tudo que a gente fez no Brasil, a gente teria que fazer aqui, né? A gente conhece pessoas, né, no nosso convívio, que vieram para cá, não pesquisaram nada, estão tentando urgente sair do lugar, porque o lugar é uma bagunça. Não teve planejamento, entendeu? E tem que pensar assim, é um lugar estranho, né? Então, você não conhece... A gente até tinha uns contatos, assim, aqui, que a Carol acabou conhecendo pela internet e tal, mas no final do dia era um lugar estranho. A gente não conhece os bairros, não conhece muita coisa, né? Então,
a pesquisa ela é fundamental. E outra questão também é que, no início, a gente tinha uma impressão de que Salt Lake City era uma cidade pequena. E ela é bem maior do que a gente esperava que ela fosse. Então, tem esse ponto também, né? As distâncias. Por exemplo, esse apartamento que a gente mora, ele fica 25 minutos da escola de carro. Nós fomos olhar outro que ficava 40. Então, né? Quase o dobro do tempo, né? Indo e voltando esse tempo, todos os dias, né? Mais o gasto com combustível, tudo são questões que precisa avaliar na hora de escolher Quanto mais lugar para perto da morar. escola é melhor para o dia a dia. Sim, com certeza. Com certeza. Só... É o principal deslocamento. Né? E uma coisa que vocês falaram que é muito legal é que vocês planejaram tudo antes, né? Porque tem às vezes tem os dois, né? Tem gente que acha que vai e em 2 dias vai já conseguir alugar alguma coisa e às vezes não consegue. E tem aquele cara que ele tá tão empolgado, mas tão empolgado que ele sai caçando quarto em grupo do Facebook e cai em golpe. Então é uma parte que é muito delicada ali, que você tem que fazer com muito cuidado, né? Durante todo o planejamento, para não cair em nenhuma roubada, vamos dizer assim, né? Sim. Eu costumo falar que o intercâmbio, pessoal, é um projeto, né? Que tem início, meio e fim. Normalmente a pessoa dá muito gás no início, mas esquece do meio, que é o quê? É a execução dele, é viver o dia a dia. Então, faz tudo para ter o visto, mas não esquece que tem que, depois do visto, você tem o planejamento da viagem, o dia a dia do intercâmbio, de chegar na escola, qual local que eu vou ficar perto, longe, se eu ficar perto e em um lugar caro, será que eu vou conseguir pagar? Então, o planejamento é extremamente importante para o intercambista, vocês concordam? Sim, com certeza. Essa questão do quarto é bem delicada, assim, de alugar quarto, né? É óbvio que faz parte, principalmente por questão de custo, né? Alugar um quarto sai muito mais barato, mas é importante tomar alguns cuidados, assim, em relação a isso. De repente, usar alguma plataforma de intermediação, como um Airbnb da vida, né? Para trazer um pouco mais de segurança, para não fazer aquele acordo só de boca a boca, né? Querendo ou não, o Airbnb tem ali a referência, tem um pouco mais de informação sobre aquele lugar que tu está indo, e para realmente evitar alguns problemas, né? Porque às vezes o barato sai caro, né? Então vai para um lugar só por causa do preço e acaba aquilo te trazendo problemas que vão fazer, inclusive, tu gastar mais dinheiro por causa disso. E não ir assim, ó, por exemplo, tu vai alugar um quarto e tu marca uma conversa com a pessoa. Por exemplo, tá no Brasil, marca uma conversa, né, com a pessoa e a pessoa, nossa, mas ele pareceu muito legal e tal. E chega na hora, não é. A gente também tem um caso de um amigo, que ele e a esposa alugaram um quarto. No momento que eles falaram que eles iam, nós vamos procurar um apartamento para nós, a mulher no mesmo dia mandou eles embora. Não, quero que vocês vão embora agora. E aí? Eles tiveram que ir para casa de outros amigos ficar um dia até achar um apartamento, porque a mulher não gostou que eles iam achar um apartamento. Só que antes disso, né, quando eles nos ligaram, eu digo, não, mas será que é confiável? Não, mas a mulher pareceu legal, não sei o quê. Aí, às vezes, nem tudo que parece né? Então, e às vezes o baratinho sai caro. E uma coisa assim, né, é muito importante o planejamento. Ano passado, a gente, meu Deus, a gente perdeu o jantar, aniversário, várias coisas, porque a gente se fechou no nosso mundo. Teve amigos que acharam que a gente estava até de mal com eles, assim, sabe? Só que tu tem que ter um foco. No momento que tu decide fazer alguma coisa, não é fácil. O processo não é fácil. A adaptação não é fácil, tão fácil assim. A viagem não é fácil. Tem várias coisas que tu tem que ter um planejamento. Então, a gente fez O Thiago é uma pessoa muito organizada, graças a Deus. Então, no Trello, a gente fez várias pastas sobre cada etapa que a gente precisava ter e fazer. Todos os documentos que a gente precisava reunir. Precisa de cópia de certidão de casamento. Fez a cópia, risca no Trello. Tudo. As perguntas que vocês fazem para nós, né, no caso,
Por isso que eu digo que a Nublu nos auxiliou muito, e sim, em primeiro lugar, a Deus, sem ser a vocês, a gente não sabe se a gente estaria aqui. Vocês fazem perguntas para nós, vocês fazem uma entrevista fake e nos dão depois aquela entrevista e a gente estudava. Às vezes a gente ia viajar, ia em balneário, fazer um rolê. Do nada a gente começava a se fazer as perguntas que vocês faziam. E a gente tem certeza que foi isso que ajudou na hora da aprovação, assim, sabe? Mas tem que focar. Ah, não é fácil. Não, não é fácil, mas se tu se dedicar, com certeza vai ficar mais fácil. A preparação ela vai facilitar muito, né? Realmente. E aí, aproveitando que você falou disso, da simulação e etc., como que foi a entrevista de vocês lá no consulado? Se vocês puderem falar mais ou menos assim, como que foi? Quais foram... Às vezes não lembra mais, né? Vai perdendo, mas o que eles perguntaram, se foi difícil... É uma coisa que nunca esquece, viu, Patrícia? A minha até hoje, já vai fazer 2 anos já que eu fiz a minha, eu lembro. Mais de 10 anos eu não esqueço, não. Olha, a entrevista ela foi fácil. Ela foi fácil, ao mesmo tempo que ela foi um pouco nervosa e ela foi ficando difícil ao decorrer da entrevista. Porque, tipo, uma coisa boa é que nós somos os primeiros a ser entrevistados. Foi o primeiro, né? Então, tipo, se eu puder dar uma recomendação em relação a isso, pega o primeiro horário e chega primeiro que todo mundo. Porque daí tu vai entrar primeiro no consulado e tu vai ficar de primeiro da fila, né? Porque daí tu não fica vendo entrevista de outras pessoas. É o melhor negócio. Tu vai lá, vai fazer a tua e vai embora, né? Assim, foi um pouco tenso, porque a moça, a cônsul, né, que nos entrevistou, tipo, ela não esboçava reação nenhuma. Então, tipo, ela não fazia... Ela não tinha uma reação do tipo assim, não tô gostando ou tô gostando. Não tinha como saber. Eu tentei uma hora ser até um pouco simpático, assim, ela, tipo... Continuou com a mesma cara. Não tô interessada, sabe? Uhum. Por causa do meu trabalho, como eu trabalhava remoto, para uma empresa dos Estados Unidos, ela focou bastante em mim. Ela queria saber muita coisa do meu trabalho. Eu trabalhava como pessoa jurídica, né? Então, eu tive que mostrar até meu contrato com a empresa dos Estados Unidos, tive que mostrar o meu faturamento. Como eu não estava trabalhando também, a Carol não estava trabalhando, então ela começou a martelar nessa questão, né? Ela me fez perguntas em inglês, pelo fato, como eu trabalhava para essa empresa, ela falou, se tu atende cliente americano, tu já fala inglês? Então, ela fez pergunta em inglês também. Então, ela deu uma dificultada, mas acredito não, com certeza, por causa do preparo que a gente teve, eu consegui responder tudo e, tipo, eu tinha uma pasta cheia de coisa para mostrar. Então, eu tinha tudo organizada. Até um carrinho de compras da Walmart simulando o nosso supermercado do mês. Então, eu tinha muita coisa. Que foi uma dica de vocês, inclusive, né? Então, quando ela começou a insistir nessa questão da empresa e tal, eu comecei a oferecer, tem o faturamento aqui, tem o contrato, tem isso, tem aquilo. E fui dando para ela, né? E aí ela foi vendo e tal, viu que realmente tava ali aquelas coisas que eu tava falando. Coerente, né? Tava coerente. Coerente, exatamente. E aí nós fomos aprovados. Mas foi uma entrevista um pouquinho extensa. Durou uns 10, 12 minutos, assim. Parece que durou 10, 12 semanas, né? Mas... As pessoas que estavam atrás, a gente sentiu pena, né? Aí o Thiago disse assim, porque quando a gente saiu, tava todo mundo assim pra nós, pelo tempo que demorou. E o Thiago saiu bem sério, de ai, amor, não faz isso com as pessoas, dá um sorriso, né? Aí eu peguei e fiz assim pra eles, aí eles ficaram, sabe, pelo tempo que demorou. Mas por isso que é importante a preparação. Porque, como o Thiago disse, tudo que ela pedia, a gente tinha para mostrar. Aí, às vezes, a pessoa assim, mas eles não vão pedir isso. A gente não conhece a pessoa que está lá, sabe? Se não pedir, não pediu, né? Mas pelo menos você tinha ali, né? Se ele pedir, você não tem, aí é que o bicho... Ela pediu o extrato bancário
e eu tinha feito uma conta separada para o intercâmbio. Então, nessa conta não tinha, tipo, no extrato não tinha nada, nenhuma movimentação do tipo aluguel, luz, essas coisas. Era uma conta Dia a separada. dia. Isso pode ser um problema, né? Porque daí, tipo, de quem é esse dinheiro? De onde veio esse dinheiro, né? Aí, então, todas as origens dos depósitos que tinha no extrato, a origem era no meu nome. Só que digamos, reforçar que aquele dinheiro era meu, eu levei daí o faturamento da minha empresa, para fazer sentido, entendeu? Para ele conseguir juntar essa quantia aqui, ele ganha isso. Então, beleza, faz sentido. Né? Seria muito fácil estar o dinheiro lá e falar assim, eu preciso passar na entrevista, me manda $80 mil e amanhã eu te devolvo. É muito fácil. Não, tu tem que comprovar da onde que vem. Tem que fazer sentido, sabe? E eles estão atentos a tudo, sabe? Atento a tudo. Então é muito importante. Tipo, na imigração foi o contrário. Na imigração, de novo, aquela pasta lotada de coisa, né? Vou com arsenal para lá, né? Com 2 gatos. Com 2 gatos, mala e tudo. Ele só pediu o passaporte, o I-20, perguntou o que a gente estava fazendo aqui, falei que vinha para estudar. Bem-vindo aos Estados Unidos. Bem-vindo aos Estados Unidos, virando as costas e fui embora. Documento é um negócio que é muito engraçado. Eu tô sempre viajando ali, né? Então, toda vez que a gente vai mudar de um país para o outro, isso eu pego desde quando eu fiz o meu processo com a Nublu também para tirar o F1, depois meus planos mudaram, né? E aí eu comecei a viajar. E uma das coisas que eu peguei é de ter uma pasta organizada com todos os documentos que quando você vai passar na imigração, seja ela qual for, seja dos Estados Unidos, seja de Portugal, de qualquer lugar. Então eu sempre levo essa pastinha com tudo que precisa, né? Reserva do lugar onde eu vou ficar, passagem de saída, documentos e etc. Tudo para se eles pedirem, né? Tá lá. E aí, em todos os lugares, a gente sempre leva dessa forma. Nunca pediram nada. Aí, quando a gente estava vindo para a Malásia, a gente não conseguiu imprimir a passagem. A gente já tinha comprado a passagem de saída daqui, mas a gente não tinha impresso a passagem. Ela estava no meu celular lá, reservada, mas não estava na pasta. Ele pediu a passagem. Então, se eu não tivesse comprado, ou se ela não tivesse separada, nem que fosse no meu celular, quando você menos espera, eles pedem, né? Exatamente. Porque é importante estar com a documentação organizada, tudo bonitinho, para não ter problema, seja na imigração. Eu queria puxar um assunto que é uma das muitos questionamentos dos nossos clientes, né? E vocês já passaram por essa jornada. Porque a gente fala para o nosso cliente a importância de ter o básico do inglês, não só para entrevista, mas também para chegar nos Estados Unidos, para passar pela imigração. O que vocês podem compartilhar? Porque nós fazemos uma afirmativa na mentoria. Você precisa estudar inglês. Porque como que você vai alugar um Airbnb, o seu apartamento, chegar na escola, se não tiver ninguém brasileiro para te atender? E aí a pessoa fica desesperada, né? E aí, o que vocês acham sobre isso? Porque a gente pega no pé dos nossos clientes em relação ao idioma. Mesmo que seja o básico, né? Quando a gente colocou na cabeça que a gente queria fazer um intercâmbio, a primeira coisa que o Thiago disse, né? Tu vai ter que começar a fazer o inglês. E aí eu peguei, porque vai ser importante, né? E aí vocês falaram a mesma coisa. Não, tu vai ter que tu tem que ter o básico, tu tem que fazer. Estamos chato lá com você, né? Aí na mesma semana eu já fiz entrevista com alguns professores, né? Porque eu fazia online e comecei a fazer. Tanto que quando eu vim para cá, para a escola, nas primeiras semanas, tudo que a professora passava eu sabia, porque eu aprendi aí. E realmente, se eu não tivesse, eu teria passado mais sufoco do que eu passei. No nível inicial, né? No nível inicial, no caso, né? Cara, assim, eu acho que tem dois pontos aí. Primeiro, assim, você consegue sem o inglês? Consegue, tá? Se tu chegar aqui sem inglês, tu vai se virar, porque tem muito, eles são muito acostumados a lidar com imigrante, né? Então, todo lugar que tu vai tem no mínimo alguém que fala espanhol, tá? Seja em todo lugar, inclusive no aeroporto. Mas o inglês vai fazer muita diferença.
Se tu chegar aqui com pelo menos uma habilidade de já conseguir conversar algumas coisas, principalmente questão de moradia, de saber o vocabulário de algumas coisas para resolver alguns problemas específicos, vai fazer total diferença. Outra questão, né? Tipo, a própria entrevista. Você quer fazer um intercâmbio, mas você vai começar do total zero. Tipo, como assim o inglês é tão importante para ti que tu nem começou a estudar ainda? Não faz muito sentido. Até, inclusive, na entrevista, ela não pediu, mas eu levei os comprovantes de pagamento da minha professora particular. Da minha. Da minha e da Carol. Então, eu tinha no extrato lá, ela mandava, né? Ela usava um sistema de pagamentos lá, que mandava uma cobrança todo mês por e-mail, eu imprimia essas cobranças e imprimia os comprovantes de pagamento, para provar que eu estudava, né? E aí, claro, chegar aqui, a gente praticamente fez tudo sem a ajuda de ninguém. Aliás, nós fizemos tudo sem a ajuda de ninguém. Tipo, chegar no aeroporto, conseguir se localizar no aeroporto, lendo as coisas, né? Se achar, saber onde que é cada coisa. A chegada aqui no aeroporto de Salt Lake, alugar o carro, né? Que eu já tinha reservado. Tudo, a própria comunicação com a dona da casa do Airbnb, nós ficamos no início, quando precisava de alguma coisa, conversar com o pessoal do escritório aqui para alugar o apartamento, tudo isso a gente foi fazendo sozinho. Então, né, faz muita diferença, vai ser um diferencial, com certeza. Só que eu digo uma coisa, o Thiago tem uma opinião e eu tenho outra, sabe? Porque às vezes ele acha que ele acha que a pessoa consegue se virar. Mas no meu caso, que eu sabia o básico do básico, não sabia me comunicar, teve horas assim que eu queria, que eu entrei em desespero. Bate desespero. Porque como vocês perceberam, eu adoro falar. Tô sempre falando aqui, de casa eu sou mais falante. Então, assim, ó, a gente ia na loja ver algum móvel, eu gostaria de saber alguma coisa e eu não Detalhe, sabia. né? E o Thiago é muito na dele. O Thiago, ele não gosta de estar incomodando, ele vai lá e procura o negócio. E eu já quero resolver para ontem, mulher, né? Então eu falei, amor, pergunta tal coisa, que eu quero saber tal coisa. Não, vamos procurar. Aí eu cutucava a pessoa e falei, agora tu fala. Aí a pessoa vinha e ele tinha que falar, entendeu? Só que te dá um desespero. Em mim, assim, me deu vários desesperos, porque eu queria perguntar tal coisa para resolver logo e eu não sabia falar. Então, para mim foi bem difícil, assim, sabe? E ainda bem que eu tinha ele, porque como ele sabe o inglês, já sabia o inglês, foi muito fácil. Mas para mim que não sabia, foi difícil. Se eu tivesse sozinha, não sei. Não, é o que eu digo. Entendeu? O inglês, teu inglês com certeza vai ser o diferencial. Que tu tá tu saber o idioma daquele país que tu acabou de chegar. Então É questão de respeito, né? É óbvio que vai fazer muita diferença. O meu ponto, no sentido assim, tu consegue se virar, vai ser difícil, não tem escapatória, mas mal ou bem, tu vai dar um jeito, mas vai ser mais difícil, não tem nem comparação. É que nem uma pessoa chegar no Brasil e não falar português. Tipo, vai ter uma forma ali, ela não tem escapatória, ela precisa resolver aquele problema, né? Ela vai dar um jeito de resolver aquele problema, vai ser infinitamente mais difícil. Não tem, uma coisa assim, ó, que até muitas pessoas falam, e é maior mentira, pelo menos aqui, né? É que, tipo, o pessoal, os americanos não têm paciência. Mentira, eles têm muita paciência, sabe? Se o teu inglês, né, é básico, assim, tu pode falar do teu jeito, ele vai fazer de tudo para te entender. Que legal. Então, as pessoas são muito atenciosas, assim, sabe? Então, esse foi um diferencial, né, amor? Agora mesmo, eu já consigo me comunicar, cheguei meu inglês básico, não sabia, hoje eu já consigo me comunicar, falo algumas coisas, que também tu tem que ir, né, tentando. Nossa, já cometi várias gafes, assim, que vocês não têm noção. Até os meus amigos aqui me zoam por várias coisas erradas que eu falei, né? Só quem entende inglês sabe o quão errado foi, entendeu? Por isso que é engraçado. Mas esses dias mesmo a gente queria alugar o salão de festas e o Thiago, eu falei, amor, aluga ali o salão, não sei o quê. E ele disse, não, te vira e vai lá.
Aí eu fui lá no Google, no tradutor, vi como é que falava tudo, porque não era palavras do dia a dia. Aí eu falei assim, my English is so. Ela, no problem, meu inglês é pouco, eu falei para ela, né? Ela disse, não tem problema. Aí eu digitei e falei tudo que estava lá. Estava errado a pronúncia, não sei, mas ela entendeu. E perguntou quando que tu quer. Eu consegui entender, porque entender é bem mais fácil do que falar, né? Conseguiu entender, enfim. Tivemos no outro dia um jantar maravilhoso, né, amor? Porque eu marquei, então. Isso Até é a hoje vida do intercambista, né? é Sabe por que eu maravilhoso. puxei desculpa interromper, esse tema? Porque a gente realmente pede e conscientiza o nosso cliente lá no dia a dia, que ele está indo buscar uma aprovação, da importância do inglês. E não Sim. existe 100% de aprovação. Existe você chegar, 100% é você, chegou lá preparado. Os outros 50%, se você é 50%, é o agente consular falar sim ou não. E nós já tivemos uma aprovação de um cliente que ele não levou a sério. A agente consular falou bom dia e depois perguntou quanto tempo seu intercâmbio. Ela já sabe, está escrito na tela. Essa pessoa ficou nervosa, não soube nem responder o básico do básico do básico, adivinha? Ela, com toda a letra, ali, ó, aqui, não é dessa vez, vai estudar inglês e tenta novamente no futuro. Falou, Sim. desse jeito. É, Então, a e gente prefere pegar no pé dos nossos clientes, ser chato no bom sentido, porque é para o próprio bem da pessoa, para a entrevista, como também para chegar no aeroporto, passar pelo aeroporto, chegar no local de destino. Tem que ter o básico, né? Saber cumprimentar a pessoa, entender um pouco, porque senão sofrem. Desnecessário, não é verdade? E vocês têm muitos materiais assim que a gente usou no YouTube, né? Tem vários vídeos que vocês mandaram e assim, ó, não pula a etapa, faz todas as etapas porque todas vão ser importantes. Tem um vídeo de vocês aí que o Thomas fez sobre a linguagem do teu corpo. O teu corpo fala. PNL. Então, quando a gente simulava a entrevista, a gente sentava na frente um do outro, assim, não era Carol e Thiago, era a gente, era o cliente que queria, né? O estudante que queria estudar. Então, a gente realmente levou a sério e esses vídeos ajudaram muito. Então, ela te olha assim, te olha, não pensa que ela não olha porque ela te olha. Foi muito engraçado, porque, como eu falei para vocês, todo o processo, todos a gente orava todos os dias antes de estudar, pedia para Deus colocar calma, tranquilidade, pedia sabedoria, sabe? E um dia antes, quis me dar uma crise de pânico. E aí eu Ansiedade, né? peguei porque vai chegando o dia, tu vai ficando muito nervoso. Eu peguei e disse, Deus, eu não aceito isso. Eu tô preparada, eu estudei. Se não der, não deu, a gente tinha colocava isso na nossa cabeça. Mas não é, tem que dar. Se é o teu foco, tem que dar. E aí foi muito incrível, assim, porque no outro dia eu peguei, me vesti, todo o nervosismo passou, porque eu comecei a trabalhar isso na minha mente no dia anterior. Eu não tô nervosa, eu tô preparada, a gente vai conseguir. E no dia, assim, o Thiago tava suando que nem, né? Mas não aparecia, era no braço que ele tava suando, mas não aparecia. Mas tu olhava para ele, tava normal. E eu também. Só Deus sabia como tava meu coração, mas não transparecia. Eu digo, não vou mostrar que tô nervosa, porque se eu tô aqui é porque eu me preparei. E a gente se preparou, então. Por isso que eu digo, a gente agradece realmente vocês, o trabalho de vocês é incrível. Eu já indiquei vocês para várias pessoas já me chamaram no Instagram perguntando porque vocês postaram o nosso vídeo de aprovação. Então, todas que me chamaram, eu respondia, falava a verdade. E se tivesse que fazer de novo, a gente contrataria sem pensar duas vezes, assim. Eu brinco lá que nós somos a única empresa, a mentoria, que dá serviço para o cliente. Porque normalmente você contrata a pessoa, ela faz o serviço, né? Não, nós fazemos junto. Acho que desde a entrada do processo, que é na etapa de onboard, você tem que fazer um monte de tarefa. Sim. Digitar, fazer. A cada etapa você tem que fazer as tarefas. Você vivencia o seu intercâmbio mesmo, né? O seu pleito, né, do intercâmbio. Agora, se você não levar a sério, você não vai chegar preparado. Lá na hora do. E aí o agente consular, na hora da entrevista, aí o agente consular, ele vai ler o seu material, né, o seu pleito, né, que é tela, sistema, e ele vai ler o seu comportamental. Agora, se você fez tudo direitinho, estudou depois que você agenda, tem um prazo, né, assim que a gente fez com vocês, um prazo para você ainda depois ir na entrevista. Nesse momento, é o momento de você pegar tudo
o material, estudar, como se fosse fazer uma prova da FUVEST, né? Você se prepara, não adianta querer fazer no último dia, estudar tudo no último dia. Você dá só aquela rabada de olho nos papéis, não, passei, não. Tem que... Foi tempo, né, amor? Depois que... a gente fez todo o processo em segredo. Ninguém sabia. Só quem sabia foi nossa amiga, que foi a ideia dela, porque ela se arrepende até hoje de ter dado essa ideia, porque ela disse, me arrependo até hoje. Estou longe da gente agora. Sabe? Mas a gente fez em segredo, porque às vezes a gente ficar com a boca fechada é melhor, sabe? A gente entregou para Deus, colocou nas mãos. Estraga, né? Se preparou até quando a gente foi, né? Porque, a gente, como eu disse para vocês, a gente era de Santa Catarina, morava lá, nossa família foi no Rio Grande. Quando a gente chegou lá, eles acharam que era mentira. A minha sobrinha, posso ir junto, por favor? Eu digo, não pode, mas... foi uma surpresa para todo mundo, mas, né? Não foi porque eles iam falar alguma coisa, mas a gente queria ter certeza, né? Se preparar bem. Depois a gente contou para eles. E foi incrível, né, amor? Todo mundo nos apoiou. E tá sendo incrível. E vocês tinham um plano B, assim? Vocês pensaram, se não der certo, os Estados Unidos tinha um outro destino que vocês tinham em mente? Não iam fazer, ia deixar para lá? A gente morava na praia. Então, a gente já estava bem, entendeu? A gente estava bem. Se não der, a gente fica aqui em Itapema. Aí, como eu disse para vocês, vamos colocar umas crianças no mundo, era o nosso segundo plano. É legal isso, porque ao mesmo tempo vocês estavam ansiosos, claro, né? E a gente fica mesmo. É uma coisa que a gente quer muito, então quando você tende a ficar ansioso para isso, né? Vocês tinham uma tranquilidade de que eu tenho uma outra coisa se não der certo, né? Isso faz muita diferença. Porque... eu acho que se a gente não tivesse sido aprovado, provavelmente, acho que ia tentar mais uma vez, eu acho, né? Provável. Mas também, se não olha só, gente, nós temos casos de clientes que chegam extremamente nervosos, e aí dá essa crise de pânico, não consegue. Isso o agente olha, e para ele é risco, ele não aprova. E aí a pessoa faz uma segunda tentativa, se prepara verdadeiramente, não mudou o pleito, não mudou o perfil, ela simplesmente não está nervosa, ansiosa, e ela passa. É incrível isso. A importância de você estar preparado e como nem você falou, eu tentaria mais uma vez, né? A sua resposta é muito motivada por assim, como que foi a minha primeira entrevista? Tem muitas pessoas que na primeira entrevista, e não é um fracasso isso. Você fez um pleito, você pediu e o agente americano falou não, por algum motivo. Aí você volta mais preparado. Fala, eu fiquei nervoso, eu falei mais que eu deveria, eu respondi muito seco, mesmo eu tendo a orientação de ter uma conversa. Porque assim, eu não posso ir na onda do agente consular, né? Ele é sério por natureza mesmo. E não quer dizer se o agente consular for bonzinho, ele está te testando, para ver se você cai numa respostas não adequadas. Quer falar um pouquinho sobre isso? Tem uma coisa assim, que eu queria dar um conselho para vocês que estão se preparando. Não assistam vídeos de entrevista, de relatos de entrevista no YouTube. Não assistam. Uma coisa assim, a pior besteira que alguém pode te dizer. Responde o que ele te perguntar. Tu vai ser aprovado na hora. Cara, tu tá tentando mostrar para o cara o porquê que tu quer estudar. Tu tem que ter uma resposta. Para onde tu vai? Tá. Por que tu quer estudar? Porque eu quero aprender inglês. Gente, assim, não assistam. No começo eu fiz isso, aí me cortou as asas, né? O Thiago, não, tu não vai assistir mais isso, porque isso daí tá te deixando nervosa. Cada caso é um caso. Mas, assim, um conselho. Pessoas, e a maioria dos vídeos, não sei se vocês já assistiram, as pessoas falam, responde só o que te perguntar. Gente, não façam isso. Seja educado, seja você. Não, claro, não vai, né, convidar para jantar o agente consular, mas também não vai ser, porque se tu fizer isso, tu vai estar sendo rude com a pessoa, né? Tu precisa mostrar que tu tem condições de estudar sim no inglês e que tu não tá com segundas intenções. Se é esse, né, o teu caso. Então não tem por que ser reprovado. E é muito importante a cultura, né, Thiago? Rapidinho. O americano,
que está lá, que vai te atender no Brasil, né? Ele está avaliando se há algum risco, se faz sentido a sua solicitação, ele vai te atender você e mais 30 no dia, 40. Ele não vai ficar sorrindo para você, ó, legal, não, ele vai fazer o trabalho dele. É mais um trabalhador que está fazendo o seu trabalho. Então ele quer ver o documento, olha, próximo, é desse jeito. Não é nada pessoal. Então cabe a você ter essa iniciativa, né, Tiago? Sim. Iniciativa de tentar quebrar o gelo, mostrar a documentação, como você fez, e foi uma ótima dica aí para quem vai estar nos assistindo no futuro. Assim, não tem como escapar do nervosismo. Tipo, eu imagino que só o fato de tu saber que está sendo avaliado por aquilo que tu vai dizer, né, já vai te colocar numa posição de nervosismo. O mais importante, eu acho, que é tu entender esse processo, entender que isso vai acontecer e que é normal, né? Desde que tu fale aquilo que tu se preparou para falar, e procurar ser mais natural, tipo, que nem eu comentei, né, que eu tentei ser um pouco mais simpático e não deu muito certo, porque a minha intenção, a minha estratégia inicial era tentar ter uma conversa mais fluida. E a Consul levou a entrevista para um caminho do tipo, eu te pergunto e tu me responde, entendeu? Então, então ela conduziu dessa forma, eu entendi que ela ia levar para esse jeito, falei, não, então se o jogo vai ser isso, eu vou jogar assim. Toma aqui. E aí eu pensei, já que eu não vou ter oportunidade de falar muito, eu vou encher ela de papel, né? Americano gosta de papel, né? E aí foi o que aconteceu. Ela começou a me perguntar as coisas, aquilo que eu não tinha tanta informação para dar, eu estava com o papel dentro da pasta. Então, toma aí. Mas ela te respondia as perguntas, tu não só respondia aquilo, por exemplo, vai para onde? Tu isso, incrementava, claro. né? Não dava resposta seca ali, né, para ela, dava uma argumentada, mas aí eu vi que ela não estava afim de muita conversa, eu respondia o que ela perguntava sem me estender muito, né? E olhando, né, no grão do olho da pessoa. Tem que olhar no olho, né? Não, tu tem que ter a postura, né, olhando para ela no olho. Está suando ou não, não importa, esquece isso, né? Isso, porque ela fica te olhando no olho, ela fica digitando, ela nem sei o que ela tá digitando lá, mas ela fica assim, ó, te olhando no olho. Né? Eles têm um treinamento, né? Que tem a pessoa. E ok, aí, né, perguntava. Mas tem que ir confiante, né? Não sei no que as pessoas acreditam, mas ora lá pela pessoa que tu acredita, entrega tudo. Se for para ser, vai ser, mas se prepare, né? Isso é certo. Foi muito legal. Eu tenho uma última pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, mas eu queria agradecer muito vocês. Foi sensacional. A gente pode até marcar uma parte 2 depois e vocês voltam para contar mais, falar da parte da escola, de como que são as aulas e etc. E queria mesmo agradecer vocês e fazer uma última pergunta, que na verdade, não é muito bem uma pergunta. O que vocês recomendariam para quem está querendo ir? Vocês falaram bastante aqui, deram muitas dicas, né, do que fazer, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês fariam no lugar de quem está assistindo. Em primeiro lugar, né, se prepare, porque não é um processo fácil, gente. Quem acha que é fácil, não é. Mas depois vale a pena. Depois que tu tá aqui, vale a pena. Não vou te dizer que vai ser 1000 flores todos os dias, mas nada da vida da gente é 1000 flores, né? Nem todos os dias a gente tá feliz, nem todos os dias a gente tá bem. Mas trabalhar bastante o psicológico, né? Acreditar, confiar em ti mesmo, porque às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente não confia na gente, né? E se preparar. Escolham a Nublu, vocês não vão se arrepender. Não é um processo fácil, como eu disse para vocês, e com eles, para nós, ficou muito mais fácil. Então, como eu disse e repito, se não fosse em primeiro lugar a Deus, segundo a Nublu, não sei se estaríamos aqui. Então, vale a pena investir tempo, dinheiro também, né? Porque o trabalho que vocês fazem, a gente sabe que
demanda aí um tempo muito longo. Então, mas vale super a pena investir. E os Estados Unidos é maravilhoso, gente. As pessoas são maravilhosas. O estudar aqui é maravilhoso, tudo é maravilhoso. Enfim, vale super a pena viver essa experiência. Mas se preparem, pelo amor de Deus. Reforçando esse ponto da preparação, se preparem para a entrevista, se preparem também para o pós-entrevista, para a viagem em si. Tudo. A viagem, ela também demanda uma preparação. Praticamente todos os documentos que tu levar na entrevista é interessante levar na viagem, para caso a imigração peça alguma coisa, enfim. Aí vai variar, né? Cada caso é um caso. Durante o processo, que a Carol falou que eu pedi para ela não ficar vendo vídeo, né? E até a gente teve o simulado, quando a gente teve o simulado, mas eu conversei com ele e falei, pede para a Carol parar de ver vídeo no YouTube, lá, porque ela fica vendo esses vídeos aí e fica enchendo a cabeça dela de coisa em vez de estudar as perguntas que vocês mandaram. Aí ele deu um corretivo nela. E ela parou de ver esses vídeos aí, porque realmente... Depois eu dei um corretivo nele, por ter falado, enfim. Cada entrevista é uma entrevista, cada caso é um caso, né? O cônsul é bonzinho, e aí naquele dia o time dele perdeu, e ele acordou de mau humor e decidiu que vai entrar para ferrar todo mundo, sei lá, enfim. Mas, então, assim, tu vai ter que se preparar e na entrevista ver o que acontece, né? Se preparar também para chegar aqui. Quanto mais preparado tu chegar aqui, menos trabalho tu vai ter, inevitavelmente. A gente conseguiu se resolver aqui muito rápido. Nós chegamos, acho que 3 semanas antes da aula começar. A gente já estava morando nesse apartamento, já tinha comprado as coisas que precisava, já tinha comprado até o carro, já estava com tudo resolvido antes das aulas começar. Isso ajuda muito, né? Porque a carga horária das aulas é grande, então vai ter bem menos tempo para resolver as coisas. E adicionando a isso, eu diria para vir com a cabeça aberta. Eu vejo muita gente chegar aqui e querer que os Estados Unidos se adaptem às pessoas, né? E não, isso não vai acontecer. A gente está falando de um país de mais de 300 milhões de habitantes. Tu chega aqui, tu é só mais um. Quem tem que se adaptar é tu, né? Então, vem com a cabeça aberta. Porque aqui não tem cuscuz. Não tem cuscuz, meu filho. Sinto muito, come o que tem aqui mesmo e pronto, e não reclama. Entendeu? Vai curtir o intercâmbio, vai aproveitar o que tem, não o que não tem. Foca naquilo que tem, que aqui tem em abundância. Os lugares para visitar, a imersão no idioma, experimentar as comidas diferentes, entendeu? Curtir o intercâmbio. Se tu tá vindo com a intenção de transformar os Estados Unidos no Brasil, tu tá vindo com a intenção errada, né? Eu acho que tu deveria vir com a intenção de realmente aproveitar o que aqui tem a oferecer. Certo. Gostei demais, galera. Marcelo, tem algum recado? Eu tenho. Eu queria parabenizar vocês, que eu sempre costumo falar lá com o time que nossos clientes são verdadeiros guerreiros. Porque não é fácil, é um visto muito difícil, sabe? Você tem que trabalhar muito no psicológico, na organização, para você chegar preparado. Mas ninguém consegue fazer isso por vocês. Nós auxiliamos vocês, te damos o caminho. Então, quando algum cliente reclama que a gente pega no pé, que ele tem que estudar inglês, ele tem que ouvir esse vídeo, vocês falando da importância dele estudar antes. Porque parece que a gente está pegando no pé, mas eu te contratei, você está me cobrando? Não estou te cobrando, eu quero que você passe, que você receba o tão sonhado sim, que seja transformada a sua vida, porque a cultura americana, ninguém vai tirar isso de vocês, né? Essa experiência que vocês estão tendo, vocês são jovens, né? Tem todo um caminho pela frente, né? Uma área de tecnologia que você trabalha que é fantástica, né? Então, está no lugar certo, na hora certa. Tá bom? A mentoria, ela com certeza, ela é um diferencial, ela vai te economizar muito tempo, dando o caminho das pedras ali, né? Mas o trabalho, no final do dia, quem tem que fazer é tu. Quem vai fazer a entrevista é tu, né? Então, bom seria, né, se a gente contratasse uma mentoria e fosse um representante da... Pessoas que são reprovadas porque não levou em 20.
Esqueceu. Então, Esqueceu de levar o 20, ou estava errado. É pênalti, não pode. eu gostaria de contratar uma consultoria que, ao invés de eu ir fazer entrevista, eu mando um representante meu lá e beleza, entendeu? Mas não é assim que funciona. No final do dia, é tu que tem que fazer, a documentação é tua, é só tu que pode providenciar as coisas, mas a lista está ali, está tudo mastigado. Faça isso e tenha grandes chances de aprovação. Mas uma Simples coisa assim. é certa, a gente não via a hora de acontecer a entrevista. Ao mesmo tempo que tu fica nervoso para a entrevista, né, que tu fica ansiosa para o dia, tu não vê a hora de passar, porque assim, quando tu faz as coisas certas, né, quando tu coloca o teu tempo ali, como a gente falou, a gente abriu mão de várias coisas, muitas coisas para se preparar para isso, assim. Então a gente assim, era contagem regressiva para acabar. Aí eu falei, não, sabe quando tu tá louco para fazer assim, acabou? Era o nosso desejo, assim. Então, quando acabou, meu Deus, eu não sabia se eu chorava, gritava, pulava de felicidade, né, amor? Eu acho que Parece que até sai um peso, né, das costas, né? Exatamente. acho que esse foi até um dos motivos de eu não ter saído comemorando, assim, no consulado, porque, tipo, o meu primeiro sentimento foi, nossa, até que enfim. Tipo, agora pronto. Demora para cair a ficha? Demora para cair a ficha. Também. Acho que só caiu a ficha realmente quando a gente chegou aqui, sabe? Tipo, é real. A chegada é bem impactante. É bem o impactante. momento mais Vocês impactante. têm viu? E vocês têm todo o mérito por vocês estarem aí. Não duvide disso. Obrigada. Sim, vocês fizeram um planejamento assim excepcional, que muita gente pula essa etapa, né? E é crucial para tudo dar certo, né? Depois. Muito legal, galera. Espero ver vocês aqui. Né? Desculpa, Paty, mas é questão de prioridade. Porque às vezes a gente diz que tem um sonho, só que a gente sabe que quando a gente tem um sonho, a gente tem que, né, priorizar isso, se dedicar para isso acontecer. Então, glória a Deus por tudo, sempre, mais uma vez, no Blue. Muito, muito, muito obrigada mesmo. A gente que agradece. Nesse feedback online assim é emocionante. A gente vai passar por ti. A gente fica até sem palavras, né, Marcelo? O que a gente fala? É porque Deus no controle de tudo. Eu concordo 1000% com você, Carol. Exatamente. Obrigada, gente, do fundo do coração. A gente deseja sucesso, que venham muitos e muitos e muitos clientes. Se precisarem da gente, a gente sempre vai estar aqui, né, amor, para falar realmente o que aconteceu e o que vocês são, né? E a gente não ganha por isso, a gente fala porque realmente vocês são top. Muito obrigado. Então? A gente agradece muito. Para quem está assistindo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar, manda para aquela pessoa que também quer ir fazer um intercâmbio lá nos Estados Unidos, em breve na Austrália e outros destinos. Dá um likezinho, deixa um comentário e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.